Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Amém? Amém. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Só esse versículo por enquanto, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Me coloco, Senhor, aqui em Tua presença, ó Pai. Usa-me, Senhor, para falar com o Teu povo, Senhor, aquilo que a Tua palavra, Senhor, tem para revelar a cada um, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de Naamã. Quem foi Naamã? Um homem que era o braço direito do rei da Síria. Um general, homem forte, poderoso. Através de Naamã, o rei da Síria, com a vontade de Deus, com a permissão dele, conquistou muitas guerras. Naamã era um homem temido, respeitado pelo rei, temido pelo povo, respeitado pelo rei. Um homem de grande nome. Por onde ele passava, o povo respeitava e temia. Mas Naamã tinha uma enfermidade que na época não tinha cura. Ele era leproso. Não existia nenhuma cura para a lepra. E ele vivia se escondendo. Ele colocava a sua armadura, ele envoltava a sua pele com várias ataduras e se cobria com a armadura, e ele saía no meio do povo, e ele tentava se esconder daquela enfermidade. As pessoas na rua, alguns ou outros, provavelmente já haviam notado algumas manchas em sua pele, mas ninguém ousava comentar, pelo menos na presença dele, não. Ninguém tentava. Provavelmente só quem sabia dessa enfermidade dele, com certeza sua esposa e o rei. Talvez ele tenha levado a respeito dela para o rei, porque ele tinha que prestar sempre diante do rei, tinha que estar diante dele, falar com ele, tinha que estar na mesa com o rei muitas vezes, quando tinha festa. Então provavelmente ele tenha falado para o rei. Fora disso, certeza quem sabia era sua esposa e alguns dos servos da casa. E aí, no versículo 3, disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Existia na casa de Naamã vários criados que ele havia trazido de Israel quando eles estavam em guerra lá. E entre esses escravos havia uma menina. A Bíblia não fala qual era a idade dela, não fala nada, fala apenas que era uma menina. E ela falou para a senhora que lá em Israel tinha um homem que podia curar a lepra dele. Santo Deus. E logo de imediato a esposa falou para Naamã. No começo, certamente eles acharam que eram histórias, que eram contos. E a posição dele era muito grande para ele se colocar em uma situação onde ele teria que correr atrás de uma lenda, de uma história. Porque para eles viam dessa maneira. Se os deuses que tem aqui não podem me curar, o que é que Deus de Israel tem diferente daqui que vai poder? A mente dele poderia ser essa. Então, havia aquele temor no coração dele. Mas ainda assim, ele decidiu: eu vou buscar a esse profeta. Porque para ele não havia mais nenhuma esperança. Provavelmente ele já tinha ido em todos os médicos ali da região. Ele já tinha oferecido a todos os deuses deles ali. E ele sabia
era de conhecimento que a lepra não tinha cura, não adiantava, não existia remédio, não existia pasta, não existia erva, nada que se colocasse que pudesse curar. Apenas um milagre poderia curar Naamã. Em algum momento ele teria que ser afastado da sociedade. Em algum momento iria acontecer com ele o que acontecia com todos os leprosos. Era separado da sociedade, era jogado em um buraco para morrer ali aos poucos. Porque a lepra, ela ia consumindo a pele, ela ia comendo a carne da pessoa e ela ia morrendo lentamente. Era uma morte lenta e dolorida. A carne se desfazia. E ele não tinha mais como esconder, porque já pensou ele na guerra, ele não tinha mais força em suas mãos para segurar a espada. Ele não tinha mais como estar no meio, porque ele poderia também contagiar as outras pessoas ali com a lepra dele. Era mais um dos motivos que ele não poderia estar no meio do povo. Então ele teve que fazer uma escolha. E ele resolveu que ele iria buscar esse profeta. Mas embora Naamã fosse um homem de grande poder, ele estava sob o poder do rei. Ele não poderia pura e simplesmente montar uma caravana e sair, viajar sem falar nada. Então ele teve que ir ao rei da Síria, comunicar a ele o que estava acontecendo, falar para ele que ele teria que fazer essa viagem, pedir permissão para ir até lá. E assim ele o fez. Em nome de Jesus, Pai. Versículo 6. Aliás, versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aí você vê, o rei, ele poderia brigar com Naamã. Mas por que é que você tem que ir numa terra inimiga, buscar um Deus estranho, sendo que você tem deuses aqui? Você tem poder aqui? Por que que você tem que ir num lugar estranho buscar a sua cura? Ele não poderia falar isso, já que ele servia a um Deus estranho? Ele poderia ir contra o Deus de Israel, não permitir que Naamã saísse dali. Mas como ele era um homem importante para o rei da Síria, ele permitiu que ele fosse, e ainda deu carta e deu tesouros para que ele fosse. Vai buscar a tua cura. Você é uma pessoa importante para mim, eu quero você bem. E Naamã saiu com aquela comitiva, homens, soldados, servos, muita riqueza, para chegar lá em Israel e pagar para Eliseu, para que ele fosse lá. Ele estava indo ao rei, ele estava levando tributo para o rei. Coitado, o rei não tinha poder para nada. O rei ali, ele não tinha poder nem para ele mesmo, porque ele já tinha perdido a metade do povo dele nas guerras. O rei também era idólatra, filho de Acabe, que servia a deuses estranhos, passou para o filho. Eles não tinham conhecimento, eles conheciam a Deus, mas não serviam a Deus, não tinha temor ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Mas para Naamã, ele tinha que ir também ao rei. Era o rei que tinha que mandava lá, porque ele tinha falado com o rei da Síria, e o rei da Síria o enviou para o rei de Israel. Então, para ele, tinha que falar com as pessoas, com os superiores, com os poderosos. Não com apenas um profeta. Para ele, um profeta era um ninguém, era só mais um da multidão, era só mais um servo, vamos por assim. Profeta ali para eles não tinham o temor a Deus, não conhecia nada sobre Deus, sobre os israelitas. E ele foi, e quando ele chegou diante do rei, com toda aquela pompa, com todo aquele poderio, e entregou a carta, o que o rei fez? Se desesperou, rasgou as suas vestes, entrou em desespero ao ler a carta, porque ele não tinha poder. E ele gritou: sou eu por acaso Deus para dar vida ou para tirar? Na mente dele,
o rei da Síria o estava afrontando, estava procurando um jeito. Para quê? Para entrar em guerra com ele, mais uma guerra, para vir trazer confusão para ele. Porque ele não tinha também o temor a Deus, como eu disse, ele não servia a Deus, então ele também não compreendia aquela situação, aquilo que estava acontecendo. Então o que ele fez foi rasgar as suas vestes, foi entrar em desespero. O que eu vou fazer agora? Esse homem vai vir aqui querendo que eu cure, eu não tenho poder para isso, eu não tenho como fazer isso. Ele vai voltar para a terra dele ferido, vai voltar para a terra dele com a enfermidade. E aí, qual que vai ser de mim? O rei vai mandar o exército para cá e vai acabar comigo. Essa era a mente dele. Mas como fofoca corre mais que notícia ruim, chegou nos ouvidos de Eliseu que o rei havia rasgado as suas vestes, que Naamã havia trago aquela carta. Chegou aos ouvidos de Eliseu tudo o que estava acontecendo. O profeta de Deus. E o que Eliseu fez? Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgastes os teus vestidos? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Glória a Deus. Então, você vê a menina lá. Ela disse: se o meu Senhor estivesse diante do profeta de Israel. Agora ele fala: deixe ele saber que há profeta em Israel. Olha como Deus trabalha. A menina estava lá distante. Ela falou do profeta, que podia fazer alguma coisa para ele. E o rei mandou, e o Eliseu mandou chamar atrás ele para que ele veja que há profeta em Israel. E aí, Naamã, com o mesmo poderio, cheio de riquezas, montado no seu carro, com os seus servos, com os homens, levando toda aquela fortuna, 10 ciclos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestidos, trocas de vestidos poderosas, coisas que os reis usavam. Então era coisa fina, tecido fino, não era qualquer vestes, era roupa fina, de qualidade, aquelas roupas que eles usavam, que os reis usavam, provável. Então, ele chegou lá, só que Eliseu nem saiu na porta para recebê-lo. Eliseu mandou o servo: vai lá e diz para ele, para que mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Naamã ficou enfurecido. Como que ele me trata desta maneira? Porque nem saiu à porta para me receber, mandou um servo vir falar para mim e me banhar no rio sujo. Por acaso em Damasco não tem rios melhores? Não tem rio mais bonito, mais limpos? Lá não tem rio. Por que eu tenho que me banhar aqui no Jordão? Qual a diferença das águas daqui e das águas de lá? Então, aquele orgulho dele continuava a gritar mais alto, porque ele era um homem poderoso, ele estava com riquezas, e ele achava que ele tinha que ser tratado com poupas, que aquele homem iria sair, iria colocar a mão sobre ele, queria passar umas ervas sobre ele, queria exaltá-lo para curar. E não é assim que as coisas... Deus não trabalha desta maneira. Deus não exalta. Deus humilha para depois exaltar. Ele quer saber até onde a gente consegue ir. Sempre que a gente está colocando o nosso ego no alto, aí o Senhor fala: vamos baixar a bola? É eu que estou no comando? Não foi você? Fui eu? Vamos controlar? Então, quando ele foi para ali, ele foi porque Deus permitiu, Deus colocou aquela lepra nele para que ele conhecesse quem era o Deus de Israel. Quando Eliseu não saiu, para Eliseu, ele era só mais um homem. Para Eliseu, não devia nada para ele. Para Eliseu, ele só tinha Deus no comando. Acima de Eliseu, apenas Deus. Ele já não prestava mais nem ao próprio rei de Israel, porque era um homem idólatra. Então ele já não buscava mais assim, não prestava as palavras dele, nem mesmo ao rei de Israel. Quem dera uma pessoa que veio de fora, que servia a deuses estranhos. Então ele falou: vai lá, se lava. E aí ele falou: vamos embora daqui. Não quero mais saber. Não vou mais entrar aqui, não vou estar aqui nesse lugar. Vamos embora. E durante quando ele subiu no carro dele, resolvendo ir embora, e aí veio um servo. Outra
vez um servo. E o servo olhou assim: Senhor, se ele tivesse pedido para que o Senhor fizesse algo grande, o Senhor faria? Naamã começou a pensar. Ele pediu para o Senhor fazer algo pequeno, apenas para que o Senhor se lavasse nas águas do Jordão. Por que o Senhor não faz? Aqui, no versículo... Vamos ler a partir do 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então, você vê tudo que eu falei? Então foi isso que ele fez. E aí ele resolveu, e ele foi, e ele obedeceu a palavra do Senhor, a palavra de Eliseu. E aí ele deu o primeiro mergulho. Qual foi o primeiro mergulho? Obedecer. Para nós, a nossa primeira atitude diante de Deus é quando nós vemos a palavra e levantamos a mão para o chamado do Senhor. O Senhor nos chama, a gente ouve a palavra dele, está aqui, e quando o pastor, a pessoa que está ministrando a palavra, ela faz o apelo, nós levantamos a mão. Estou aqui, Senhor. Esse é o nosso primeiro mergulho para seguirmos ao Senhor. Nós fomos purificados quando nós entramos na igreja e aceitamos ao Senhor, ou em qualquer outro lugar que nós estivermos e nós resolvermos aceitarmos ao Senhor? Não. Nós não somos purificados logo de início. Aí nós temos que dar o segundo mergulho. Mudar as nossas atitudes. Mudar os nossos hábitos. Mudar os lugares em que andamos. Em nome de Jesus. Mudar a nossa maneira de ser. É o nosso segundo mergulho. E aí então, a gente vai ao terceiro mergulho. Ah, mas por que tem que ter 7 mergulhos? Porque a gente não é purificado no primeiro, não é purificado no segundo. Vamos ao terceiro. Não temos que entender como Deus trabalha. Nós só temos que aceitar. Ele mandou mergulhar 7 vezes? Mergulha 7 vezes. Mandou 10? Vai 10. Mandou 1? Seja 1. Eu não tenho que saber tudo o que Deus quer para mim. Eu só tenho que fazer o que Ele está mandando, obedecer. Eu não tenho que entender, que compreender. Eu só tenho que aceitar a maneira como Deus vai trabalhar na minha vida. Porque eu sei que Ele só quer o melhor para mim. Eu, como mãe, eu só quero o melhor para o meu filho. Eu sei que Ele, como meu pai, como meu criador, Ele quer o melhor para mim. E aí, eu vou para o quarto mergulho. Qual é o quarto mergulho? A fé. Permanecer. Porque aí é onde eu estou na metade. E na metade do caminho é onde as coisas começam a ficar mais difíceis. É onde eu quero desistir. É onde as coisas começam aquele vinha inimigo aqui no meu ouvido, falando que não está dando certo. Que você está na metade do caminho, mas as coisas não mudaram. Desiste. Então é onde tem que vir a minha fé para eu continuar. Quinto, perseverar. Manter a fé e perseverar. Não desistir, não dar ouvido àquela palavra que o inimigo falou no meu ouvido, que não vai dar certo, que eu tenho que desistir. E perseverar. Porque é através da perseverança que eu vou continuar. Se eu deixar as coisas desfalecerem, se eu deixar o inimigo falar que não vai dar certo, se eu permitir as palavras dele no meu ouvido, eu não vou conquistar a minha salvação, a minha purificação. Eu não vou conquistar nada se eu permitir.
Então eu tenho que perseverar nessa caminhada, por mais difícil que ela seja. Por mais que existam momentos em que eu acho que não vai dar certo, por mais que existam momentos que eu acho que não vai funcionar, eu tenho que perseverar. Eu não posso desistir. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Jeová, Jirés. E a sexta é a rendição. Eu me render aos pés do Senhor. No momento em que eu pegar e me render a Ele completamente, Ele perceber que eu estou rendida diante dEle, que eu coloquei a minha vida diante dEle, que eu coloquei as minhas situações diante dEle, que eu coloquei as minhas preocupações diante dEle, aí Ele vai restaurar a minha carne. Eu tenho orado pelo meu filho mais velho, que ele se desviou da palavra do Senhor, ele não está mais indo, e ele era baterista na casa do Senhor, e ele não tem ido. E a semana passada, na terça-feira, ele caiu da moto, se machucou, pegou 10 dias de atestado, não quebrou nada, mas ficou machucado, deu uma ralada, torceu o pé, ficou lá para afastar 10 dias do trabalho. Aí quando eu soube, eu só falei: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho orado para que o Senhor trabalhe na vida dele. Como o Senhor vai fazer isso? Se ele estava indo para lugares estranhos com essa moto, se ele estava fazendo coisas, eu não sei o que o Senhor vai trabalhar. De que maneira que o Senhor vai levar ele de volta para sua casa? Se o Senhor está fazendo isso para que ele compreenda que ele precisa de ti, que o Senhor continue. Então eu não posso tirar das mãos do Senhor aquilo que eu estou colocando só porque as coisas não saíram da maneira que eu esperava que ia sair. O Senhor apenas derrubou, não quebrou, não coisa, nada, está lá, está tranquilo. Não foi trabalhar, disse que está em casa repousando. Então, mas assim, vai vir mais coisas, mais afronta para mim, para minha família, vai vir. Mas eu tenho que ter certeza que eu estou rendida aos mãos do Senhor. Que aquilo que o Senhor preparou para mim, aquilo que Ele está fazendo, é para o meu bem, é para o bem da minha família. E aí vem a sétima, que é a restauração. Quando ele deu o sétimo mergulho, o sétimo que ele levantou, a sua pele estava limpa como a de um menino, como a de um bebê. Não havia mais nenhuma enfermidade, porque ele passou por todas as etapas que eram necessárias. Foram 7 mergulhos e ele cumpriu os 7. Aí a sua pele saiu limpa, totalmente restaurada. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus para darmos os mergulhos que o Senhor determina, para a irmã foram 7, para mim pode ser que seja 10, para a irmã pode ser só 5, eu não sei quantos mergulhos, qual é a sua lepra, não sei qual é. O Senhor sabe o que é que tem te impedido de chegar ao Senhor, o que é que ainda precisa ser mudado, quantos mergulhos necessita ser dado. O Senhor é que sabe. Então vamos colocar nossas vidas, continuar a perseverar para que a gente receba no final essa restauração. E aí ele foi, quando ele se viu limpo, o que ele fez? Ele voltou até Eliseu, versículo 15. De 15 a 17. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha como as coisas mudaram. Ele chegou com imposição. Agora ele se põe como servo. Olha a diferença das palavras. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele, e insistiu com ele para que os tomasse, mas ele recusou. Então Eliseu não quis riqueza. Todos aqueles presentes que Naamã havia levado, Eliseu não quis. Por mais que Naamã insistisse, ele não quis. Aí o 17. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desce este teu servo uma carga de terra do jugo de mulas, porque no mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele teria que voltar para a terra dele, e ele sabia que lá o povo era idólatra.
ele agora, como servo, ele pede, vai, então, o senhor não quer o que eu estou te oferecendo? Ele reconheceu que aquilo que tinha acontecido com ele não era para riquezas, era apenas para se derramar aos pés do Senhor, era apenas para se colocar diante do Senhor. Quando ele entendeu, ele pediu, então me deixa apenas levar terras daqui. E a maior riqueza que Naamã estava levando de volta era aquela mula cheia de terra, para quando chegasse na casa dele, ele montar um altar ao Senhor e ele adorar apenas o Deus de Israel. Ele não iria mais buscar aquele Deus da terra dele. E aí ele continuou falando, o versículo 18. Nisto, perdoe o Senhor, o teu servo. Mais uma vez, ele se colocando como servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar a ele, se encostar na minha mão e eu também me tenha que encurvar-me na casa de Rimom, quando assim me curvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então ele está pedindo perdão, porque quando ele voltasse lá, ele prestava serviços ao rei. O rei idólatra ia até o templo dele para adorar Rimom. Naamã, na posição que ele estava, que era o braço direito, teria que acompanhar o rei, não poderia se negar. Mas ele iria apenas para apoiar ao rei. Ele não iria mais se curvar diante do rei Rimom, de Deus Rimom. Glória a Deus. Ele não iria mais se curvar diante de nenhum Deus. Ele estava levando aquelas terras de Israel exatamente para montar um altar, para ele se curvar apenas diante do Deus de Israel. Aonde quer que ele estivesse, era onde ele iria se curvar, diante do Deus de Israel. Então ele já pedia perdão por aquilo que ele sabia que ele teria que fazer. Então quando nós estamos no nosso trabalho, quando estamos na faculdade, onde quer que nós estejamos, nós sabemos que aquelas pessoas não servem ao nosso Deus, nós não temos que nos afastar dela. Nós temos que falar de Deus para elas, mas se elas não quiserem ouvir, nós também não temos que nos colocar, servir, agir da maneira como elas estão agindo. Somos obrigadas, eu no meu trabalho, eu sou obrigada a estar ali, embora sabendo que o meu patrão não sirva ao Deus que eu sirvo, mas eu também não sou obrigada a servir ao Deus que ele serve. Eu posso estar no meio de pessoas que servem a outros deuses e não servir a outros deuses. Como Naamã estava se negando a servir agora, como José se negou a servir no Egito, como muitos outros, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, todos eles se negaram. Então eu também posso me negar a servir aos deuses estranhos. Eu não tenho que estar, porque eu estou naquele local, eu tenho que servir a ele também. E Naamã desde já estava pedindo perdão, porque ele sabia que ele teria que fazer aquilo. Versículo 21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? Geazi era o servo de Eliseu. Ele havia visto todas as riquezas que Naamã havia levado e que Eliseu se negou a aceitar. Só que os olhos dele cobiçaram aquela riqueza. Ele queria tudo aquilo que estava ali. E o que ele fez? Ele correu atrás e chegou lá e ele mentiu para Naamã, dizendo que o Senhor... que o Eliseu havia mandado ele, porque havia chegado visita de fora e que ele queria presentear essas visitas, e ele mentiu, dizendo que era para servir, e Naamã de todo o coração ofereceu o dobro do que Geazi havia pedido. Só que Geazi era um rapaz que ele servia a Eliseu há muito tempo. Ele já tinha visto vários milagres através da vida de Eliseu. Ele estava lá com Eliseu quando a sunamita teve seu filho ressuscitado, quando Eliseu fez o machado flutuar, e outros milagres que nem está aqui, mas que ele estava ali, ele conviveu. Eliseu, quando ele conviveu com Elias, que ele via os milagres que Elias fazia, quando foi perguntado a ele o que ele queria, ele pediu o espírito dobrado, da porção dobrada daquilo que tinha na vida de Elias, ele queria dobrado para ele. Geazi, ao contrário, já quis riqueza.
Já não encontrou-se mais aquela fé, tudo aquilo que estava com Eliseu, não entrou nele. Aí você vê uma menina escrava, que estava lá distante, a quilômetros de distância, mas que ainda servia ao Deus de Israel, que apesar de ter sido tirada dos braços de seus pais, apesar de ter sido tirada da sua terra, ainda falava com o amor do profeta, ainda falava de Deus, ainda disse para o seu Senhor, se ele estivesse lá na presença de Eliseu, ele saberia o que é profeta. Aí você vê um rei que está ali do lado e também não tinha temor a Deus. Você vê um rapaz que viveu ali diante de Eliseu durante todo o tempo, mas não teve temor também. E um homem totalmente idólatra, cheio de enfermidade, cheio de orgulho, que chega lá e se rende. Você vê as contradições, as coisas totalmente opostas. Então você vê que servir ao Senhor é diferente de onde você está, de como você está. É de como você derrama o seu coração diante do Senhor. É de como você se coloca diante do Senhor a todo instante. Não é a posição que você se encontra, não é o local que você se encontra. É como você está com o seu coração diante do Senhor. A menina distante colocava o coração diante do Senhor. O rei ali do lado não colocava. Geazi do lado não colocava diante do Senhor. Não se rendia diante do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias. Nos colocar diante dEle. Permitir que Ele restaure a nossa vida. Permitir que Ele faça aquilo que Ele tem preparado para nós. No momento que Ele nos chamou para estar aqui, levantarmos a nossa mão para dar o nosso primeiro mergulho, é porque Ele já tinha muitos planos sobre as nossas vidas. Eram planos grandes. E nós temos que permitir que Ele faça tudo isso. Somos nós que temos que permitir. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Quem era aquela menina? A Bíblia não fala. O nome do rei? A Bíblia não fala. Do rei da Síria? A Bíblia não fala. Quanto tempo Naamã ainda viveu depois disso? Não fala. Como ele morreu? Não fala. Nada, porque não importa. É o processo que importa. De como tudo aconteceu, em nenhum lugar mais ele é citado. Em nenhum momento. Eu fui pesquisar, não tem mais nada sobre ele. Não existe nada. Não é porque é um conto da Bíblia, não é porque é uma história, não. Foi algo que aconteceu com um homem e está servindo hoje como exemplo para nós, para que nós nos rendemos diante do Senhor. É algo que aconteceu, que está sendo citado, para que nós saibamos quem é Deus. Para que nós saibamos que o nosso orgulho, que o nosso poderio não é nada diante de Deus. Nós somos pequenos grãos de areia diante do Senhor. Então, quando nós nos negamos a liberar perdão para uma pessoa, quando nós nos negamos a nos render ao Senhor, a ajudar alguém, quando aquilo que nós nos negamos a fazer, que vai contra a palavra de Deus, é que nós vamos colocando cada vez mais lá embaixo. Descer as águas do batismo é uma luta. Não é porque eu desci as águas do batismo que eu agora sou uma nova criatura. Não é porque eu desci as águas do batismo que eu agora sou o poder. Não! Descer as águas do batismo é todos os dias sacrificar a velha criatura. Tem pessoas que dizem que eu desci porque eu desci as do batismo, sou velha criatura. A sua criatura está lá nadando, filha. Se você vacilar, você cai no rio e ela te agarra. Se você vacilar, não pode. Tem que estar todo dia de olho. Tem pessoas que acham que é só aceitar Jesus e descer as águas do batismo e pronto, está tudo certo. Não é. É uma renovação a cada dia, todos os dias. É olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou pequena, me ajuda. Senhor, me ajuda a ser humilde. Senhor, me ajuda. É todos os dias, é uma luta contra o inimigo. Nós não podemos achar que somos poderosos, que estamos acima de todos, porque a igreja está cheia de pessoas que estão com o olho grande, está cheia de Geazi, está cheia de reis que não conhecem ao Senhor, que não tem temor ao Senhor, que rasga as vestes, que tem desespero. Está cheia. Nós estamos encontrando também muitas meninas. Tem muitos Naamã dentro da igreja também. E é onde nós também temos que separar o joio do trigo.
Nós não podemos julgar a igreja pelas coisas, pelo líder que não está indo bem, ou pelo servo que faz alguma coisa ali que não está bem. Nós não temos que julgar ninguém. Nós temos que vir para a igreja e olhar a Cristo, o que é que o Cristo tem por nós. Então, todos os dias, a gente tem que tomar cuidado com a criatura para que ela não nos agarre novamente, porque ela está nadando lá querendo nos pegar. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Que assim seja, Espírito Santo de Deus.